A ideia, Queiroz, é fazer um walk-around no chassi, né, mostrando os principais atributos, o que mudou em relação à linha Euro 5, quais são as novidades, quais são os benefícios que os nossos clientes vão estar experimentando no mercado. Para começar, eu tenho aqui o radiador de água. Nós decidimos separar o radiador de água do intercooler. Então, antigamente, todos os chassis vinham com intercooler e radiador de água do mesmo lado. Agora nós temos separados os radiadores. Por quê? Porque a linha Euro 6, para qualquer marca, aumenta a rejeição térmica do motor. Aumentando a rejeição térmica, você tem que aumentar o radiador para ter a mesma eficiência que você tinha antes lá com o Euro 5, certo? A Volvo decidiu inovar. Nós inovamos, não invadimos o bagageiro dos clientes, inclusive aumentamos o tamanho do bagageiro e deixamos o radiador de água do lado esquerdo e o intercooler do lado direito. E reparem, nós não usamos mais ventiladores hidráulicos, ventiladores por correia. Nós usamos os conhecidos ventiladores elétricos, que já a indústria automotiva de carros pequenos, de carros de passeio e caminhonetes já usam há bastante tempo. E são ventiladores extremamente robustos, sem escova, são de motores indutivos, né? E eles não têm manutenção. O cliente vai ter uma experiência extremamente feliz com os ventiladores elétricos. Além do ventilador, parece que o alternador também teve uma nova geração sem escova também, né? Nós já vamos chegar lá, já vamos falar do alternador. Terminando essa ponta do chassi, nós temos o pacote de filtros que fazem a limpeza do gás de escapamento que sai do motor, né? Então o motor emite a emissão e aqui nós temos o pacote de filtro com o filtro catalisador, tá? Que oxida os gases de escapamento. Nós temos o DPF que filtra todo o material particulado, a fuligem preta, e nós temos também os filtros SCR, como nós tínhamos no Euro 5, para filtrar o NOx, né? Só que agora, como a emissão ela reduz bastante, a norma Euro 6 ela pede uma redução nas emissões, nós precisamos colocar 3 filtros em um, todos no mesmo lugar, para filtrar os gases de escapamento. E os gases saem limpos do outro lado. Tá? Vamos dar uma girada? Vamos falar um pouquinho do motor? Vamos lá. Nós trazemos o mesmo motor que equipa os nossos caminhões FH e FM. Tá? Esses motores já são usados por caminhões há muito tempo, nós decidimos por unificar a linha de produção. Então o nosso motor, ele é o mesmo do FH. E a gente vai falar do câmbio, o câmbio também é o mesmo, mas o câmbio eu vou falar daqui a pouco. Quando a gente estiver dando uma volta no chassi, a gente vai chegar no câmbio. Esse motor, agora ele é equipado com 3 alternadores. Por que 3 alternadores, Gil? Nós tínhamos 2 alternadores de 150 amperes e agora nós temos 3. Por quê? Eu tenho ventiladores elétricos. Então eu preciso aumentar a minha capacidade de energia, ou seja, geração de energia, para poder alimentar esses ventiladores, né? Então eu tenho um alternador a mais e agora eles estão de uma forma diferente. Os alternadores são ultramodernos e eles são eletrônicos. Não trabalham mais com escova, são alternadores indutivos, eletrônicos e são comandados por um módulo eletrônico. Agora não temos mais compensação de energia entre um e outro, todos demandam a mesma energia o tempo todo. Tá? E a vida útil aumenta consideravelmente fazendo esse comando de energia. Vamos dar uma volta? Vamos. Cooler, a gente já falou um pouquinho. Posso segurar o microfone? Claro. Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho do intercooler, está do lado direito, né? Então, como eu falei, nós dividimos os radiadores, né? E o intercooler está aqui do lado direito, também com ventiladores elétricos, né? E nós temos aí toda a eficiência que esse motor traz. Esse motor nos dá uma economia de até 9% no consumo de combustível em relação à linha Euro 5. Então, lembrem que em 2021 nós lançamos a linha B420R+, B450R+. Lá nós já tínhamos ganho 5%, até 5%. E aqui nós ganhamos mais até 9%. Que é sobre o ganho anterior. Exatamente. Dando a volta no chassi, nós temos a nova transmissão E-Shift. Chegamos na 7ª geração. Então, a nova E-Shift, que equipa também os nossos caminhões FH, FM e também os caminhões VM. Toda a linha Volvo ficou com o mesmo câmbio. Então, nós ganhamos em volume, nós ganhamos em produtividade, né? Nós ganhamos em manutenção, porque os concessionários vão ter somente uma caixa,
né, para fazer treinamento com seus mecânicos, então a gente ganha de todas as formas. E esse câmbio, ele é 30% mais rápido em relação ao câmbio anterior, que já era muito rápido, e agora fica praticamente imperceptível a troca de marchas. O shift é automatizado, né? Agora, certo. Em que situação vocês recomendam o automático? Conversão de torque, tudo? Exatamente. Existem duas caixas de câmbio no mercado, a caixa de câmbio automática, que já não é mais usada no segmento rodoviário, nem em caminhões, nem em ônibus. Todos eles equipam com caixa automatizada, um câmbio mecânico automatizado. No caso da Volvo, ela nasceu automatizada e por isso ela é tão robusta, tão querida pelos nossos clientes no mercado. Hoje, mais de 95% das nossas linhas e em ônibus, 100% usa esse câmbio. O câmbio automático ele é recomendado para linhas de transporte público, onde o ônibus arranca e para muitas vezes. Nesse momento, o nosso câmbio automatizado ele é lento ainda, tá? Em relação ao câmbio automático e por isso, lá no segmento urbano ainda é necessário o câmbio automático, Queiroz. Vamos passando pelo chassi. O chassi não mudou da linha Euro 5. Suspensão, freios, eixos, é o mesmo chassi da linha Euro 5. Então o cliente não precisa se preocupar em relação com a manutenção preventiva. Pastilhas de freio, bolsas de ar, amortecedores, cubos de roda. É tudo igual ao que tinha na linha Euro 5. Não vai mudar nada. Tá? Então os chassis são os mesmos, os freios são os mesmos, a suspensão é a mesma. Tá? Barras estabilizadoras, todas iguais. E isso facilitou uma coisa para a gente, porque os encarroçadores que já experimentavam uma forma muito tranquila de encarroçar um veículo, no caso do nosso Euro 5, vai continuar tendo esse benefício. Tá? Vamos seguindo, dando uma volta. As baterias do carro, devido à nossa capacidade energética maior, agora só equipam as baterias grandes, as baterias de 225 amperes. Tá? Esse era um pedido antigo dos nossos clientes, que nós estamos atendendo agora. Então as baterias de 225 amperes são standard de toda a linha de produtos. Exatamente. Queiroz, terminando o nosso walk around, vamos para a cereja do bolo? Vamos, opa. Então vamos lá. A cereja do bolo, meus amigos, é um novo painel. Nós ganhamos o novo painel que os caminhões FH, os caminhões FM estão equipados hoje. Então nós ganhamos um painel totalmente digital, tá? Sem nada analógico, não tem ponteiros. Eu não sei se eu consigo tirar aqui para vocês verem, não consigo porque está travado. Esse plástico é para proteger o painel, tá? Até chegar no encarroçador e ele poder encarroçar o carro. Lá no encarroçador ele retira e aí você não tem mais. Eu convido você, Queiroz, para fazer uma filmagem do painel lá no veículo encarroçado, que nós temos um test drive para você hoje. Pode ser, tá. Tá? Faça o vídeo lá, eu vou comentar sobre ele e aí você faz o vídeo lá. Com o painel novo, nós ganhamos a coluna de direção do caminhão. Tá? Então a coluna de direção é nova e os comandos estão no volante. Então, além do acabamento em couro que o volante traz, nós temos os comandos do computador de bordo e também do piloto automático no volante. Então o motorista não precisa mais tirar a mão do volante para fazer esses comandos. Além disso, nós trazemos lá do caminhão a possibilidade do motorista via Bluetooth conectar o seu celular no nosso sistema. Além do rádio AM/FM que ele tem no nosso sistema, ele também conta com a opção de conectar o celular dele via Bluetooth e ter as músicas e atender as ligações sem tirar a mão do volante, né? E nesse caso, o nosso encarroçador, o nosso parceiro encarroçador vai colocar um microfone e um alto-falante para que ele possa atender as chamadas e escutar as chamadas. Microfone e alto-falante ou ele vai usar fone de ouvido? Não, é o microfone e alto-falante exatamente como funciona no seu carro de passeio. Você tem a versão Bluetooth, você conecta ao seu celular, tá? E você tem as músicas e as chamadas atendidas por um simples toque no volante. Queiroz, o que você achou? É muita inovação. Sim, é bastante. É uma revolução. Né? Certo, porque o interessante é que vocês estão aproveitando, né? Junto com o pacote Euro 6, acaba introduzindo uma série de outras inovações, né? Exatamente. Nós inovamos muito nesse chassi. Nós fizemos um chassi preparado para o mercado que nós vamos enfrentar, o mercado de veículos rodoviários, e nós temos certeza que a Volvo terá um grande sucesso com esse chassi.
não só na economia, na versatilidade, em toda a evolução que nós trouxemos para o chassi. Com novos componentes otimizados para maximizar a eficiência da combustão e reduzir as perdas internas, os motores oferecem agora uma maior eficiência de combustível. Em combinação com a nova transmissão iShift, também é oferecido uma melhor dirigibilidade. Funciona dessa forma. Os pistões foram redesenhados e agora apresentam uma câmara de combustão em forma de onda, patenteada e exclusiva à Volvo. Isso garante uma mistura de ar e combustível ainda mais otimizada e, por consequência, uma combustão mais eficiente. A altura do pistão também foi reduzida e a biela estendida, o que diminuiu ainda mais a perda por atrito durante a combustão. Os injetores de combustível e a árvore do comando de válvulas foram ajustados para maiores ganhos de eficiência. O turbocompressor e a bomba de óleo também foram otimizados para um melhor desempenho. O sistema de gerenciamento eletrônico do motor de nova geração, por meio de um melhor controle, ajuda a otimizar ainda mais a eficiência de combustível. Além disso, o peso total do motor foi reduzido. Depois de passar pelo filtro de ar, o ar é conduzido até o turbocompressor, onde é comprimido, tendo sua velocidade aumentada. Como consequência, ocorre seu aquecimento. O ar passa por um radiador intermediário para garantir o melhor rendimento e eficiência do motor. Uma vez que a combustão é finalizada, os gases passam pelo coletor de escape e são direcionados à unidade de pós-tratamento. Essa ação permite realizar várias funções fundamentais no processo de redução de emissões. O primeiro passo no tratamento dos gases ocorre no conversor catalítico, que oxida os gases e os transforma em dióxido de carbono e moléculas de água. Na sequência, o filtro de partículas permite queimar a fuligem e remover mais de 95% dessas partículas. Durante essa fase, os óxidos de nitrogênio são convertidos em átomos de carbono. Na sequência, a ureia é convertida em amônia, elemento injetado nos filtros SCR. Isso permite a transformação dos óxidos de nitrogênio em nitrogênio e água. Os gases limpos e tratados saem pela continuação do escapamento. Isso acontece nos períodos em que a temperatura do motor é baixa, por exemplo, durante os ciclos urbanos. Neste caso, a válvula EGR se abre e redireciona parte dos gases quentes de escape para a admissão, o que permite limitar a produção de óxidos de nitrogênio. A contrapressão resultante do freio de escape também pode contribuir no aumento da temperatura durante esses ciclos. Durante seu funcionamento, o filtro de partículas queima de forma contínua a fuligem emitida durante a combustão. O filtro de partículas foi projetado para permitir fácil manutenção, assegurando sempre o máximo desempenho do veículo.